uma nova direção. Em meados de 1930 foi realizada uma grande conferência para os missionários e pastores brasileiros na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. Tendo a obra pentecostal se espalhado por muitos estados com muitos obreiros em plena atividade, surgiram vários assuntos de grande importância para o trabalho, para os quais surgiu uma solução rápida e justa. Conscientes da importância dessa conferência, chegou-se à conclusão de que seria necessário convidar o pastor Levi Petrus, da Suécia, para estar presente. Ele poderia então dar os conselhos necessários, tanto para o trabalho da missão em geral como para os missionários. Algumas dificuldades haviam surgido quanto à direção do trabalho. Não era de admirar que houvesse aparecido divergências, uma vez que os irmãos brasileiros possuíam opiniões e experiências diferentes. Embora os obreiros nacionais tivessem sido muito abençoados pelo Senhor na sua chamada e tarefa, haviam surgido dificuldades que se acentuaram quando a responsabilidade do trabalho foi sendo transferida, paulatinamente, dos missionários para os obreiros brasileiros. Apesar de a obra ter sido realizada com plena compreensão e harmonia entre as partes. Levi Petrus visita o Brasil. O missionário Gunnar Wingren sentiu então a direção de Deus de viajar para a Suécia para convidar pessoalmente o irmão Levi Petrus para essa conferência. Ele viajou do Rio de Janeiro no navio Madrid, no dia 22 de maio. Com ele viajou também o missionário Simão Lundgren com a família, para um tempo de descanso na sua terra natal. Quando Wingren embarcou, estava bastante enfermo. 8 anos consecutivos de trabalho haviam abalado seriamente as suas forças, mas o Senhor fortaleceu o seu servo durante a viagem. Ele até pregou várias vezes para os passageiros. Por fim chegaram à pátria, no dia 12 de junho, e Wingren foi diretamente a Homeninge, a casa de seus pais, e os surpreendeu, pois não sabiam da sua chegada. No dia seguinte, o irmão Wingren falou com o pastor Levi Petrus sobre o assunto. Após várias horas de conversação, ele aceitou o convite. Durante um culto, Wingren expôs também o assunto aos presbíteros e à diretoria da igreja, e ficou decidido que o irmão Petrus viajaria ao Brasil. Foi um culto glorioso, escreveu Wingren. O Espírito Santo veio sobre nós e falou por meio de profecia, dizendo: eu tenho as minhas mãos estendidas para abençoar o meu povo. Dessa maneira, o objetivo da viagem de Wingren à Suécia foi alcançado, e mais tarde ficou claro que tudo foi feito sob a direção e a vontade de Deus. No culto de membros da igreja sueca, no dia 16 de julho, resolveu-se que, por motivo de algumas dificuldades entre os missionários e os irmãos brasileiros sobre a direção do trabalho, e a pedido dos missionários, o irmão Levi Petrus viajaria ao Brasil de 15 de julho até 15 de outubro. Antes de retornar, Wingren teve oportunidade de pregar num grande auditório no centro de Estocolmo, com mais ou menos 3.000 pessoas presentes. Foi uma alegria muito grande pregar ali, escreveu ele. Também teve oportunidade de assistir a uma grande conferência realizada em Nien, Muskjo, nos dias 17 a 22 de junho. Wingren escreveu: eram mais de 2.000 os que participaram dessa conferência. Vários assuntos foram tratados, especialmente sobre a igreja, e também se falou sobre os direitos da mulher de pregar e ensinar. Chegaram à conclusão definitiva de que a mulher tem direito, tanto a pregar, como a ensinar, somente que não deve ficar como dirigente numa congregação. No local cabiam somente 1.600 pessoas, mas no domingo havia cerca de 4.000. Foi maravilhoso, e uma corrente de alegria correu sobre nós durante toda a semana. Glória a Jesus. Hoje tirei a faixa que estava sobre a minha hérnia. Deus deu-me graça para crer que estava curado, e agradeci-lhe por todas as suas bênçãos. Depois de orar por um irmão que sofria do coração e ficou curado. Mais tarde, Wingren escreveu no Mensageiro da Paz sobre essa conferência: quero contar sobre a grande conferência realizada em Nien, quando muitos pastores e missionários estavam reunidos. Cumpriu-se verdadeiramente ali o que diz o Salmo 133. Não havia ninguém que fosse grande orador, ninguém que fosse um sábio, e todos se sentiam pequenos na presença do Senhor. Embora houvesse aqueles que realmente eram sábios, ninguém queria mostrar-se. É maravilhoso quando o povo de Deus segue a instrução do apóstolo Paulo, que disse: não quis saber de outra coisa senão Jesus Cristo, e este crucificado. Desta maneira não foi necessário que ninguém louvasse um homem, mas todos louvaram somente a Jesus. Fiquei maravilhado ao ver como todos estavam cheios do Espírito Santo e falavam com muita alegria. Eu disse aos irmãos ali: vocês parecem todos alegres como crianças. Tratávamos somente do que servia para a edificação da Igreja de Deus. Depois desses gloriosos cultos em Nien, Wingren viajou para Schwab, onde,
juntamente com Levi Petrus. Passou alguns dias numa colônia de descanso que a igreja Filadélfia tinha ali. Levi Petrus dirigiu vários estudos bíblicos para nós. Uma noite o Espírito Santo desceu de maneira maravilhosa, e um irmão foi batizado com o Espírito Santo. Um outro irmão viu Jesus todo vestido de branco caminhando entre nós. Escreveu Vingrem. Vingrem ficou ali durante 2 semanas. Realizavam-se cultos e estudos bíblicos todos os dias. Várias pessoas foram salvas, curadas e batizadas com o Espírito Santo. Foram dias de repouso bem merecido para um missionário cansado, no meio da natureza maravilhosa da província de Smaland. Terminado esse descanso, começaram imediatamente os preparativos para a viagem de regresso, junto com Levi Petrus. Vingrem ainda visitou a sepultura de sua mãe, que havia falecido durante o tempo em que ele estava no Brasil, e despediu-se do seu velho pai e de seu irmão Werner, em Romeninge. No dia de sua partida, 19 de julho, um grande grupo de crentes com lágrimas nos olhos despediu-se dos viajantes na estação central de Estocolmo. Sobre sua viagem ao Brasil, o pastor Levi Petrus escreveu na revista pentecostal da Suécia, o Evangelii Arud, em 23 de julho de 1930. Desta vez é dever e obrigação que me separam da minha amada igreja e dos meus familiares aqui em Estocolmo. A pedido dos missionários no Brasil, a igreja resolveu enviar-me numa visita de pouco tempo àquele país, o maior e mais antigo do movimento pentecostal no mundo. Pode parecer inconveniente que eu deixe o trabalho em Estocolmo exatamente agora que a construção do nosso templo está chegando ao fim, e que a igreja está passando por uma provação financeira. Quando o construtor do templo ouviu falar que o pastor Levi Petrus iria viajar ao Brasil, disse: "Está louco?" Mas a profunda convicção de que a obra e a igreja não pertencem a uma ou algumas pessoas, dá-me perfeito descanso para a viagem que farei. A obra é de Deus, e o instrumento que ele usa neste caso é a sua igreja. A obra missionária nos campos estrangeiros é uma imperiosa necessidade também para o trabalho na própria igreja local. Provou-se, durante este último ano, que se os problemas que surgem no campo missionário não são solucionados à medida que aparecem, podem trazer grandes dificuldades para a igreja responsável. Se nós, há 10 anos, houvéssemos compreendido esta questão melhor, e dedicado mais tempo às necessidades do trabalho nos campos estrangeiros, haveríamos certamente poupado às igrejas locais aqui na Suécia de muitas dificuldades pelas quais tivemos de passar. As regras que uma igreja bíblica deve seguir sobre o trabalho nos campos do exterior, cremos ser encontradas no exemplo da Igreja Apostólica. Essa regra entre nós surgiu como uma consequência natural da experiência neotestamentária no Pentecostes. A opinião existente de que a igreja local deve ser livre, e que essa organização local e livre deve ser a única organização que se deve manter num trabalho no exterior, como menciona o Novo Testamento, tem sido claro para nós e, teoricamente, certa. Porém, na prática, quase sempre chegamos a uma situação contrária àquilo que desejávamos. De nossa parte, consideramos que a organização bíblica do trabalho nos campos do exterior é de importância igual a qualquer outra como nossa questão interna do trabalho aqui na Suécia. E é por esse motivo que a Igreja Filadélfia, em Estocolmo, considerou tão necessária a organização bíblica do trabalho no Brasil, como a construção desse grande e custoso plano de construção do nosso templo em Estocolmo. E, como uma consequência prática disso, estou a caminho do Brasil. Na viagem para o campo missionário brasileiro, o navio entrou no porto de Lisboa, Portugal, e ali os viajantes encontraram o velho lutador e pioneiro José de Matos, um dos primeiros frutos do período em que Vingrem trabalhou no Pará. Depois de algum tempo em Belém, José de Matos sentiu a chamada de Deus para ir à sua terra, Portugal, e pregar a palavra. A igreja do Pará responsabilizou-se por ele e o enviou. Dessa maneira aquela igreja foi desde o princípio uma igreja missionária, o que tem sido até hoje. Ao conversar com o irmão José de Matos, soubemos que a obra de Deus em Portugal estava progredindo, embora com muitas lutas e dificuldades. Mas não havia mais que cerca de 200 crentes em todo o país, sendo pouco mais da metade batizados nas águas. Realizavam-se cultos regulares em 4 lugares. Somente 14 crentes eram batizados com o Espírito Santo. Em sua carta de viagem, o pastor Levi Petrus conta que tinham a companhia a bordo de um engenheiro alemão, que se ocupara em perfurações e escavações na África do Sul, buscando diamantes e ouro, e que agora ia ao Brasil com a mesma intenção. Nós também, escreve Petrus, estávamos a caminho de minas de diamante e ouro no Brasil, mas de qualidade diferente. E já no porto do Rio de Janeiro encontramos muitas preciosas joias,
que os nossos queridos missionários, pela graça de Deus, têm ajuntado para o Senhor. Eu não sei porquê, mas creio que nunca senti uma alegria tão grande como aqui tive quando fui saudado bem-vindo naquela oportunidade. Chegamos no dia 12 de agosto. O culto estava marcado para as 7 horas da noite. Foi difícil entrar e passar pelos corredores já cheios de gente. E estávamos também apertados da mesma forma no púlpito. Fora do local havia uma multidão, e também junto às portas. Enquanto lutávamos para entrar, ouvimos um belo hino de alegria e quando chegamos aos nossos lugares, toda a multidão se levantou, abanando as mãos, e dando mostras de uma grande alegria. Que maravilhoso e tocante é estar face a face com uma igreja brasileira. Foi uma festa sem comparação. Palavras são pobres para se descrever um quadro como aquele. Senti que estava num verdadeiro culto pentecostal. Desde o princípio, senti uma liberdade espiritual muito gloriosa. Fiquei surpreso por vários motivos. Notei que o povo tinha muita facilidade de compreender o sentido da mensagem. Se alguém crê que os brasileiros têm nível intelectual baixo, comete grave erro. São todos muito atenciosos e instruídos. Pode-se estar certo de que eles se alegram e clamam aleluia na ocasião certa da pregação, e não aceitam tampouco qualquer coisa. Só quando ouvem uma mensagem que lhes chega ao coração é que as suas almas sensíveis dão lugar às expressões de júbilo. Depois cantaram todos o velho hino de Deus, as santas promessas hoje se cumprirão. O hino foi entoado debaixo de um maravilhoso poder. A maioria cantou sem hinário. Muitos aprendem os hinos de memória, pois não sabem ler. Quando se fez o convite, 7 pessoas vieram à frente e dobraram os joelhos. Todos os crentes, velhos e jovens, reuniram-se ao redor dos que se entregavam ao Senhor e a alegria era grande. Aleluia! Assim participei do meu primeiro culto no Brasil. Fiquei uma semana no Rio de Janeiro, e em todos os cultos oramos por pecadores. A multidão de crentes está aumentando rapidamente, embora o trabalho seja bastante novo. Muitos católicos e protestantes têm resistido ao movimento pentecostal, mas com uma firmeza divina e com teimosia que lhe é natural. O irmão Vingrem e os crentes têm continuado a lutar. Devido a esta perseverança, o movimento pentecostal tem agora uma base forte na capital do Brasil. Assim que, depois de 6 anos de trabalho, já existem aqui no Rio de Janeiro 12 igrejas pentecostais com mais ou menos 1.500 membros. O ponto alto da festa espiritual no domingo, dia 17 de agosto, foi a consagração de 2 irmãos para trabalhar na obra do Senhor. Um deles foi o irmão Helge Falstrom, um jovem sueco que viera ao Brasil como funcionário de uma empresa sueca para, naturalmente, ganhar dinheiro. Mas um dia encontrou o irmão Vingrem e a igreja pentecostal no Rio, e aceitou Jesus. Sentiu então a chamada de Deus para dar todo o seu tempo totalmente ao Senhor. Deixou o trabalho secular e entregou-se de corpo e alma à obra de Deus. Mas o seu tempo de trabalho foi curto. Parece que sentiu o fim se aproximar. Mas o tempo que ele dedicou ao Senhor serviu de grande bênção. Depois de alguns anos de trabalho, ele ficou tuberculoso e teve de voltar à Suécia, onde faleceu no ano de 1933. Lembro-me bem desse querido irmão. Nunca me esqueço da última vez que o visitei no seu leito de morte no sanatório de Utrecht. Havia uma atmosfera de paz e alegria sobre ele, e o seu coração ardeu de zelo pelo Brasil até o último instante. O outro irmão que foi consagrado durante a visita do pastor Levi Petrus ao Rio em 1930, foi Paulo Leivas Macalão, o filho do general. Durante vários anos ele se havia dedicado à obra do Senhor no seu tempo livre. O seu plano era seguir a carreira militar, mas foi convocado pelo Senhor para trabalhar na sua seara. Nesse dia ele consagrou sua vida inteiramente a Deus. Ele foi um instrumento poderoso nas mãos do Senhor para a salvação de milhares de almas. Numa carta de viagem, o irmão Levi Petrus escreveu: certo dia visitamos um lugar, no interior do estado do Rio, chamado Sertão. Saímos de trem às 4 horas da madrugada e às 7 estávamos lá. Quando os primeiros crentes evangélicos chegaram, o dono daquelas terras saiu ao encontro deles com uma arma e um cão de caça, e deu vários tiros contra eles. Mas o Senhor os guardou de tudo. Esse homem ficou depois enfermo e morreu. Mas o filho dele, que era a favor dos crentes, os ajudou de todas as maneiras. O filho do fazendeiro, que hoje é presbítero no local, conta uma história muito interessante sobre a sua vida. Ele era muito incrédulo e estava possuído por demônios, que o maltratavam e o torturavam. Numa oportunidade ele caiu de um morro muito alto e quase morreu. Mas chegou um evangelista naquele lugar e o homem se converteu.
e desde aquele tempo ficou livre dos demônios. Pela graça que Deus lhe concedeu, esse irmão tem consagrado toda a sua vida e os seus bens ao Senhor, e serve aos seus semelhantes com muito amor e alegria. Em Sertão está como pastor um querido irmão de nome Belarmino Ramos. A igreja ali tem mais de 100 membros. Este dia aqui foi um dos mais interessantes para mim. Primeiro nos brindaram com café e biscoitos. O café era provavelmente umas 25 vezes mais forte do que o que tomamos na Suécia. Às 10h30 da manhã almoçamos uma comida bem brasileira, com feijão preto, arroz, salada e farinha. Por ser um dia de festa, também comemos galinha e carne de porco. O culto começou às 11 horas. Fora da cerca estavam muitas mulas e cavalos amarrados, e muito tempo após o culto haver começado, ainda chegavam cavaleiros das montanhas, em direção à igreja. Aqui, como em outros lugares, o povo participava com muita alegria dos hinos. O irmão Vingrem começou o culto dando oportunidade para testemunhos, os quais não se fizeram esperar. Velhos, jovens, homens e mulheres testificavam maravilhosamente da graça de Deus manifestada nas suas vidas. Em seguida o irmão Vingrem pregou, e o povo recebeu a mensagem como um sedento recebe água. Quando ele terminou a pregação, não pudemos continuar o culto dentro da casa, pois havia chegado tanta gente e se reunido do lado de fora, que a maioria não podia ouvir o que se dizia. Por isso nós nos reunimos debaixo de uma grande árvore, onde bancos foram colocados. Era um dia muito quente e abafado. Na sombra dessa árvore eu preguei ao povo. Os crentes pareciam como se já estivessem fora do mundo. Escutavam com a boca aberta, e se notava que compreendiam o que eu dizia. Quando terminei a pregação, o irmão Vingrem fez o convite e 12 pessoas aceitaram ao Senhor. Após uma forte luta na oração, todos se alegraram e jubilaram na salvação que haviam recebido. Depois de outros 2 cultos, chegou a hora da despedida desse lugar e destes queridos irmãos. Foi emocionante ver todos os jovens montados nos seus cavalos fogosos. Muitos deles pareciam com os habitantes primitivos do país, os índios. Quando eles, a cavalo, foram embora, a sua saudação foi: a paz do Senhor. Que Deus te abençoe. Enquanto os últimos raios solares ainda brilhavam sobre os cumes das mais altas montanhas, produzindo um efeito colorido tão forte e belo que parecia até que estávamos no mundo das fadas e dos encantos, um homem ficou em pé sozinho, no meio do vale, entregue à oração e ao louvor. Do fundo do coração, ele agradeceu a Deus por ele ter dado o privilégio aos crentes e às igrejas suecas de apresentarem a mensagem de uma salvação completa ao povo brasileiro. Durante a ausência do irmão Vingrem, a obra tinha continuado no Brasil de maneira maravilhosa. Um dos evangelistas contou como muitas igrejas no interior, pertencentes a outras denominações, tinham se aberto inteiramente à gloriosa verdade do batismo com o Espírito Santo. Um dos seus pregadores fora até batizado com fogo quando estava pregando. Ainda no período em que o irmão Vingrem esteve na Suécia, houve um batismo na Praia do Caju, quando 15 irmãos desceram as águas batismais. E os cultos ao ar livre continuaram como sempre, com centenas de pessoas escutando a mensagem do Evangelho. Naquele tempo não se falava através de alto-falante. O pregador é que tinha de usar a sua própria voz o mais forte possível para que muitos pudessem escutar. Um jovem, que estava com inflamação nos pulmões e na bexiga, foi curado. Os médicos não lhe davam esperança, mas Deus o curou depois que ele, na sua grande aflição, buscou ao Senhor Jesus. Uma menina de 5 anos de idade, que era paralítica de nascença, foi curada pelo poder de Deus, e os seus pais foram salvos. Num dos subúrbios, Deus tinha feito maravilhas. 34 pessoas se haviam entregue ao Senhor, e na igreja nada menos que 78 irmãos receberam a promessa. No mês de novembro realizaram o batismo de 29 novos convertidos, e no mês seguinte batizaram-se mais 16 novos convertidos. No fim daquele ano, a igreja foi também visitada por vários missionários, visitas que resultaram em bênçãos e consolação para o povo de Deus. Vieram também os irmãos Samuel Nistrom, Nils Castberg e Samuel Edlund. Se é possível falar de uma revolução espiritual naquele ano da graça de Deus, 1930, também não podemos deixar de falar da revolução e da guerra ocorridas no país nesse mesmo ano, a chamada Revolução de 30. Foram dias de muita tensão. Os exércitos se defrontaram em São Paulo, e na luta entre compatriotas, muitos perderam a vida. Foi o gaúcho Getúlio Vargas, um dos maiores homens do Brasil, que se revoltou contra o governo existente. Ele havia jurado amarrar o seu cavalo ao obelisco da Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro, o que em verdade fez. Ele ganhou a revolução. Do ponto de vista do trabalho evangélico,
tudo continuou favorável, pois Getúlio conservou sempre boas relações com os pentecostais e ajudou esse movimento de todas as maneiras possíveis. Vários parentes do presidente eram crentes pentecostais, e um deles é ainda pregador do evangelho no Rio Grande do Sul. Wingren escreveu: "O Senhor nos guardou durante a Revolução, e podemos continuar a trabalhar com a mesma liberdade de antes." A responsabilidade pela obra. A conferência de pastores e missionários que ia ser realizada em Natal foi adiada para os dias 5 a 10 de setembro, quando todos os pastores e missionários, juntamente com o pastor Levi Petrus, da Suécia, se reuniram para tratar dos assuntos concernentes à obra de Deus no Brasil. Num artigo escrito pelo pastor Levi Petrus, na revista pentecostal sueca, lemos o seguinte: "Natal é um lugar com muito paludismo, febre intermitente. A cidade tem cerca de 35 mil habitantes, e somente no distrito em que estamos são 1.500 os enfermos de malária. O pequeno quarto, onde moro, é bom, mas muito simples. As paredes são de terra e o teto é de telhas colocadas sobre vigas de madeira atravessadas. As portas são feitas de pedaços de toda a espécie de material, o que chamaria atenção se fosse na Suécia, pois nem os ranchos na Suécia são assim. Mas não posso compreender o que torna tudo isto tão agradável, porque de nenhuma forma parece descuidado ou relaxado. Se me houvessem convidado para ir ao grande hotel, eu não trocaria de modo nenhum um cômodo ali por este simples quarto e nesta casa pobre." No espaço que havia entre as paredes e o teto, os mosquitos, os portadores da malária, saíam e entravam à vontade. No quarto ao lado, havia um homem com malária, e em certos dias ele tinha até 41,5 graus de febre. Telas contra mosquitos são um luxo, e disso nem se falava. Por sorte, eu não soube até os últimos dias de nossa estada que havia uma epidemia terrível de malária na cidade. Graças a Deus que ele guardou a todos os irmãos que vieram à conferência. Os assuntos sobre os quais se falou foram tratados na melhor harmonia, e as declarações que se fizeram foram realizadas com verdadeira união espiritual. O primeiro assunto apresentado foi o trabalho dos missionários no Brasil. Nesta oportunidade eu falei sobre se não havia chegado o tempo quando os pastores brasileiros tomariam a seu cargo a inteira responsabilidade pelo trabalho na região norte do Brasil. O trabalho no norte foi fundado há 20 anos, e ali existem agora muitas e grandes igrejas com experimentados pastores e dirigentes, de modo que o trabalho poderia ser entregue inteiramente a eles. Os missionários poderiam então deixar a região norte e seguir para os estados do sul, onde a obra pentecostal ainda não tinha começado. Um trabalho missionário tem de ter como alvo, sempre que possível, entregar o trabalho aos obreiros nacionais. Como resultado disto, haveria uma responsabilidade maior entre esses obreiros, e maiores possibilidades de ofertas dos próprios brasileiros, e haveria também um melhor aproveitamento de pessoal. Além do mais, se a obra continuar como está, com o tempo poderiam surgir dificuldades entre os obreiros nacionais e os missionários, uma vez que os trabalhadores nacionais se sentiriam postos de lado, sem possibilidade de tomar a responsabilidade pela direção do trabalho. Essas dificuldades, que sempre têm prejudicado muito a obra de Deus, podem ser evitadas, se a missão estiver disposta a tomar as medidas necessárias que o caso requerer. De parte da missão, não consideramos que uma medida como essa signifique algum risco, primeiramente porque os missionários continuam morando e trabalhando no país, e em segundo lugar porque existem as melhores relações possíveis entre os missionários que deixam a responsabilidade e os pastores nacionais que se responsabilizarão pelas igrejas locais. Além disso, os missionários podem também servir para ajudar no caso de surgirem dificuldades especiais. É muito importante compreender que não devemos usar indefinidamente as nossas forças nos campos onde há muito trabalhamos, pois esses campos podem muito bem dispensar tanto os missionários, como também a ajuda monetária, que pode ser aproveitada em novos campos que necessitam dessa ajuda, e que estão completamente abandonados. Pertence a uma boa ordem, ou pôr as forças onde mais sejam necessárias. Antes deste assunto ser tratado, os missionários já haviam falado que tinham uma proposta preparada para apresentar à conferência. Haviam chegado à conclusão de que o trabalho nos estados do Amazonas, Pará, Maranhão, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco, onde já havia cerca de 1.000 membros e 160 igrejas, deveria ser entregue inteiramente aos obreiros nacionais. Também foi apresentado pelos missionários que todos os templos e locais de reuniões que pertenciam à missão deveriam ser entregues, sem nenhum custo, às respectivas igrejas locais brasileiras. Se isto ainda não fora feito, teria de fazer-se,
e estar terminado até o dia 10 de julho de 1931. Depois que o assunto foi apresentado, os irmãos brasileiros compreenderam bem a situação. Todos ficaram grandemente emocionados. Disseram que não podiam compreender como os missionários iam deixá-los e entregar-lhes todas essas igrejas com o trabalho já organizado, e se retirarem para as zonas onde não havia trabalhado ainda. Mas também compreenderam que os missionários faziam isso movidos pelo amor de Cristo, e também pelo amor que tinham aos irmãos brasileiros. Estes, pois, movidos pelos mesmos sentimentos, deveriam sacrificar-se e deixar os missionários ir. Os pastores disseram também que não tinham nada a dizer contra a proposta apresentada, e que aceitavam. Como uma ilustração desse momento, houve um comentário de um irmão brasileiro, que disse: "Que grandes homens são esses missionários." Os pastores brasileiros também disseram que desejavam que o trabalho no norte fosse sempre unido ao trabalho no sul, para que a obra continuasse unida em todo o país. Embora tivessem agora de tomar a direção e a responsabilidade pela obra na região norte e nordeste, desejavam, em continuação, uma colaboração íntima com os missionários, e também a sua visita e ajuda quando assim fosse necessário. O mesmo disseram os missionários, isto é, que desejavam continuar a colaboração também agora nesta nova situação. Embora sentissem uma grande dor na alma, as duas partes estavam completamente certas de que essa decisão era de acordo com a vontade de Deus, e como resposta à pergunta do presidente da reunião, concordaram todos em comum na proposta. Foi um momento muito comovedor. Muitas palavras sensíveis foram ditas e muitas lágrimas foram derramadas. Entre os brasileiros que falaram, lembro-me de um pastor, já de idade, do Pará, que disse mais ou menos assim: "Ontem fez 17 anos que aceitei a Jesus como meu Salvador, e amanhã fará 17 anos que o irmão Vingram me batizou nas águas. Oh, como eu tenho amado os missionários. Agora chegou o tempo em que teremos de derramar muitas lágrimas, e sei que vou chorar muito." Concluiu o velho pastor. Ele chorava bem alto. Quando se sentou, todos estavam muito emocionados. Foi um momento solene de grande valor, primeiramente pela prova do grande sentimento de negar-se a si mesmo, do desinteresse pessoal e da perfeita união que todos os missionários mostraram neste assunto tão importante. Num artigo escrito mais tarde, o pastor Levi Petrus disse ainda: "Durante os últimos anos, temos sido enganados aqui na Suécia com a notícia de que os missionários e a missão no Brasil estavam organizados numa denominação bastante forte. Quem nos disse isto mencionou que a sede da organização estava no Pará, e que no princípio consistia somente de 3 missionários, mas que depois se estendeu, dominando a obra em todo o Brasil. Os missionários no Brasil estão, quando se trata de assunto de organização, inteiramente no mesmo ponto de vista que as igrejas livres da Suécia." Todos expuseram a sua perfeita aprovação sobre o pensamento bíblico de igrejas locais livres e independentes. É certo que entre as quais deve haver colaboração espiritual, mas sem seguir esse modelo do qual os missionários agora tinham sido acusados de seguir, e até de praticar uma organização eclesiástica em nível nacional. Dessa forma podemos avaliar a enorme e grandíssima importância que teve essa conferência em Natal, e suas consequências para o movimento pentecostal no Brasil, pois ali se traçaram linhas bem claras, e fronteiras bem firmes entre o que é humano e o que é divino, entre o espiritual e o carnal. Os irmãos tiveram assim a oportunidade de apresentar claramente o princípio da igreja local livre e independente no seu plano divino já traçado por Deus, e puderam também pôr em prática esta mesma doutrina. Como uma consequência lógica disto, ficou resolvido que os missionários deveriam deixar as igrejas prósperas do norte e nordeste, e começar trabalhos no sul do país. Assim os pastores nacionais poderiam continuar trabalhando nas suas próprias igrejas. Essa resolução feliz, de estabilização do trabalho num plano bíblico através da autoridade da igreja local e sua independência, livre de toda e qualquer organização humana, tem sido continuamente uma enorme bênção para o trabalho no Brasil. A conferência também decidiu que os 2 jornais que se editavam, o Boa Semente e o Som Alegre, um no Pará e outro no Rio de Janeiro, respectivamente, não deviam mais ser publicados. No lugar deles surgiria uma nova publicação de circulação nacional. Assim, desde 1930 edita-se o Jornal Pentecostal Brasileiro Mensageiro da Paz, que circula em todo o Brasil e é impresso no Rio de Janeiro. Em razão de haver diferentes opiniões sobre o trabalho da mulher na igreja, a conferência também tratou deste assunto. No final dos debates, foi oficializada a seguinte declaração: "As irmãs têm todo o direito de participar na obra evangélica,
testificando de Jesus e da sua salvação, e também ensinando quando for necessário. Mas não se considera justo que uma irmã tenha a função de pastor de uma igreja ou de ensinadora, salvo em casos excepcionais mencionados em Mateus 12, 3-8. Isso deve acontecer somente quando não existam na igreja irmãos capacitados para pastorear ou ensinar. Também se resolveu realizar uma vez por ano uma convenção geral para todo o país, quando todos os pastores e pregadores deveriam reunir-se. Essa reunião deveria ser de caráter espiritual, estudos bíblicos e edificação espiritual, para que todos possam, dentro da palavra e pela palavra de Deus, chegar ao fortalecimento da visão coesa e da fé. Todas as atas feitas na ocasião foram subscritas pelos missionários Joel Carlson e Samuel Nistron, ambos agora descansando com o Senhor. A declaração oficial da conferência foi redigida nos seguintes termos: missionários e pastores reunidos em convenção em Natal, Brasil, nos dias 5 a 10 de setembro. Estamos agradecidos a Deus e à Igreja Filadélfia, em Estocolmo, pela visita que o irmão Levi Petrus está fazendo ao Brasil. Essa visita tem sido uma grande bênção para todos os que trabalham no Evangelho neste país. A conferência foi maravilhosa. Todos os assuntos tratados foram resolvidos de maneira gloriosa. Deus tem estado em nosso meio, a união tem permanecido sobre todos, tanto missionários como pastores nacionais. Enviamos uma calorosa saudação a todo o povo pentecostal na Suécia, e desejamos em continuação as suas orações. Esta declaração foi assinada por todos os missionários e por 16 pastores nacionais. Em seguida, os missionários Nistron e Wingren escreveram uma declaração em conjunto, e a publicaram no Mensageiro da Paz. Eis o seu conteúdo. Muito se orou por esta conferência. Para a glória de Deus, podemos dizer que Ele ouviu nossas orações. Ele nos abençoou ricamente. Mais uma vez podemos dizer que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. O Senhor uniu os seus servos numa plena e perfeita harmonia. O Espírito Santo dominou o culto, e cada um de nós teve a oportunidade de acertar o relógio espiritual e verificar se estava na doutrina certa. A declaração é datada de 15 de setembro de 1930. No dia 18 de setembro, o pastor Levi Petrus voltou para a Suécia. Com ele também viajou o missionário Daniel Berg e família, para um período de descanso. Antes de concluir essa parte do relato da obra de Deus no Brasil no ano de 1930, quero também apresentar o trecho de uma carta de viagem, escrita e publicada pelo irmão Levi Petrus na revista Pentecostal Sueca. Ele fala de uma viagem que fez junto com vários missionários. O relato é um exemplo maravilhoso sobre o espírito pioneiro desses irmãos missionários, e do seu incansável trabalho para a propagação do Evangelho no Brasil. Eles não perdiam nenhuma oportunidade, mas semeavam de tarde e de manhã. Eclesiastes 11, 4-6, sempre com a esperança de que Deus daria o crescimento. Levi Petrus escreveu o seguinte: quase não tínhamos deixado ainda a estação de São Paulo, quando o meu companheiro de viagem, o irmão Gunnar Wingren, começou a falar com uma mulher católica sobre a salvação. Ela se desculpou dizendo que não sabia ler, mas o missionário Wingren se ofereceu para ler a Bíblia para ela. Ele leu então o Salmo 103 e explicou-lhe todo o texto. Do outro lado do vagão estava o irmão Daniel Berg sentado lendo a Bíblia para 3 pessoas, que o escutavam atentamente. Ele leu sobre o nascimento de Jesus no capítulo 2 de Lucas. 2 dos ouvintes eram bem jovens, um moço e uma moça, e no princípio estavam mais interessados um pelo outro. Mas quanto mais Daniel lia, mais eles se interessavam pela narração bíblica do Novo Testamento. Só quando o trem parou e os passageiros se levantaram para saltar, é que os nossos irmãos concluíram a sua leitura. Quando se despediram, os missionários entregaram-lhes folhetos e o endereço da igreja pentecostal naquela localidade. Em outra parte do vagão estavam outros evangelistas trabalhando da mesma forma. Um jovem evangelista estava em pé diante de 2 bancos cheios de gente. Ele lia na sua Bíblia sobre o caminho da salvação, e não se esqueceu de falar do batismo em águas e do batismo com o Espírito Santo. Eu me admirei de que ninguém protestasse contra os nossos irmãos. Muito pelo contrário. Todos pareciam agradecidos pelo que tinham ouvido. Esta experiência foi de muita bênção e muito interessante para mim. Do ponto de vista de estudo, é de muita importância, pois aqui está certamente um dos segredos sobre o rápido progresso da obra no Brasil, a realização desse trabalho de evangelismo pessoal, que é característico do movimento pentecostal no Brasil. A poderosa mão de Deus. Esse título foi escrito pelo próprio Gunnar Wingren quando ele contou sobre a poderosa intervenção de Deus na vida de algumas pessoas, tanto para salvação como para juízo. Esse relato original,
palavra por palavra, está sendo utilizado neste capítulo. É um testemunho poderoso de um grande e forte Deus e do que Ele pode fazer. Assim Wingren escreveu: realizamos batismo certa vez num lugar chamado Rio de Ouro. Depois de concluído, um rapaz incrédulo queria zombar dos crentes e do batismo. Ele entrou na água, pôs as mãos sobre o seu peito e se lançou para trás, como se estivesse batizando a si mesmo, e desta maneira ele zombava desse ato santo e dos que o praticavam. O inesperado e horrível que aconteceu foi que após uma dessas imitações, o moço não apareceu mais na água. Depois de um certo tempo seu cadáver foi encontrado e levado para sua casa, para ser enterrado. Isto aconteceu no mês de junho de 1928, num outro lugar chamado São Pedro. Um homem incrédulo quis também zombar dos crentes e do que eles faziam. Ele fingiu que estava dando a Santa Ceia para seus companheiros. Arrumou um prato com pão e começou a distribuí-lo entre os presentes. Porém, de repente sentiu-se terrivelmente mal, quase à morte. Quando melhorou um pouco, os seus amigos perguntaram outra vez se ele não queria dar-lhes a Santa Ceia como antes estava fazendo. Ele respondeu: nunca mais falarei contra este povo ou zombarei dele. Um irmão que estava a caminho do culto foi picado por uma cobra. Quando ele chegou ao local da reunião, a sua perna estava inchada e totalmente dormente. Ele sentia como se houvesse fogo no local da picada. Oramos por ele uma vez e a dor desapareceu. Oramos a segunda vez, e desapareceram todos os sintomas da picada da cobra. Aquele irmão está são até o dia de hoje. O evangelista Axias de Oliveira tem sido usado por Deus de maneira maravilhosa em todos os lugares onde ele vai pregar o evangelho. Deus tem realizado grandes milagres e manifestado o seu poder contra os inimigos do evangelho através desse irmão. Um jovem que estava à morte ouviu falar de Jesus pela sua própria mãe que lhe testificou. Quando a igreja orou por aquele moço, ele ficou completamente curado. Um homem estava endemoninhado. O demônio o maltratava terrivelmente em todos os lugares e a qualquer hora. Porém, quando ele creu no evangelho, o espírito maligno saiu dele e ele foi liberto. Isso aconteceu no lugar onde trabalhava esse evangelista mencionado. Ali havia uma enorme quantidade de saúvas que comiam tudo que encontravam no caminho. As saúvas haviam comido muitas árvores de frutas, e agora se aproximavam de uma grande plantação de bananas. Nessa ocasião, o nosso evangelista chegou para morar no local, e começou a orar. A coisa incrível que aconteceu foi que, para admiração dos vizinhos, todas as formigas desapareceram. As bananeiras, que pareciam estar morrendo, de repente reviveram e começaram a dar tantos cachos que todos ficaram admirados. Deus também abençoou o galinheiro do nosso irmão, de forma que dentro de pouco tempo, ele tinha mais galinhas e ovos que todos os outros vizinhos juntos. Os incrédulos se admiravam disto, e disseram: tudo é porque ele é crente. As autoridades naquele lugar também deram total apoio ao nosso irmão, de forma que até o convidaram a realizar cultos para os soldados do regimento militar. Um temor de Deus saudável também tomou conta de toda a população daquela cidade, pois as pessoas tinham visto como Deus também castigava aqueles que se levantavam contra a obra. Um homem que ameaçara espancar os crentes e rasgar suas Bíblias morreu de repente na rua, sem que ninguém tivesse tempo de dar-lhe um pouco de água. Outros foram castigados terrivelmente de diversas maneiras. Foram surrados, esfaqueados, e alguns lançados na prisão, pois haviam perseguido o povo de Deus. O povo vê nos crentes um poder que eles mesmos não têm, pois todos os milagres e curas divinas deixam o povo estupefato e admirado. O nosso evangelista também trabalha entre os espíritas. Eram muitos quando o nosso irmão chegou ali, mas muitos deles foram salvos e o próprio chefe deles está agora lendo a Bíblia. Uma irmã no Rio de Janeiro tinha uma filha pequena cuja mão e braço estavam paralíticos e torcidos. Vários médicos tinham feito tudo para curá-la, mas não conseguiram nada. Um dia a pobre mãe veio ao culto com sua filhinha e pediu que orássemos. Quando oramos pela primeira vez, o poder de Deus veio sobre a criança e ela estendeu um braço. Oramos uma segunda vez pedindo que o Senhor consumasse a sua obra, e a menina pôde mexer com os dedos livremente. Ela foi completamente curada pelo poder de Deus. Uma mulher tinha as duas pernas cheias de tremendas feridas. Ela havia sido operada 2 vezes e os médicos tinham raspado suas pernas. Agora tinha começado a aparecer a gangrena, e ela corria sério perigo de vida. A pobre mulher veio ao culto caminhando com muletas. Ali se entregou a Jesus, e depois oramos por ela, ungindo-a com azeite em nome do Senhor. Deus fez a obra e as feridas desapareceram completamente de suas pernas. Num lugar chamado Realengo, um menino foi picado por uma cobra, mas em seguida curado pela oração da fé. Uma irmã chamada Abelinha, e que sofria de anemia durante 12 anos,
foi curada. Ela também fora surda durante 15 anos, mas foi também curada por Jesus. Em outro lugar chamado Rio das Flores, a obra começou da seguinte maneira: um dos nossos queridos evangelistas, o irmão Manuel dos Santos, viajou para lá a fim de pregar o evangelho. No primeiro culto, umas 30 pessoas se decidiram por Cristo. No segundo, 8 pessoas se converteram e 6 foram batizadas nas águas. Quando o padre católico viu que o povo começava a seguir o evangelho, começou a atacar com palavras, dizendo que um dragão havia chegado e roubado as ovelhas de Jesus. Dessa forma ele levantou o povo contra os crentes. Quando o evangelista Manuel dos Santos veio pela terceira vez para efetuar um batismo, encontrou 6 homens armados de grandes paus para impedi-lo de realizar o trabalho do Senhor. Eles tinham ouvido falar que os crentes arrastavam as mulheres para dentro d'água e as seguravam debaixo da água por muito tempo. Porém, tiveram a oportunidade de ver como o batismo era realizado na realidade. Debaixo de ameaças, o evangelista batizou 5 novos convertidos e Deus os guardou de todo mal. Em seguida, o irmão Manuel dos Santos foi embora, mas disse que os crentes deveriam reunir-se para cantar e orar como pudessem. Os incrédulos vieram então para assistir a essas reuniões. O poder de Deus desceu sobre os crentes e 6 deles foram batizados com o Espírito Santo na presença de todos os inimigos da obra de Deus. Então um deles disse: "Isto tem de ser de Deus, pois o seu chefe nem está aqui agora." Em seguida ele aconselhou os outros para não falarem contra os crentes, pois isto é obra de Deus. Assim, muitos foram convencidos de que aquilo não era fruto da capacidade humana, e sim atua divina. A próxima vez que o evangelista Manuel dos Santos chegou para realizar mais um batismo, a maioria já estava favorável aos crentes, e os poucos inimigos que permaneceram contra não puderam fazer nada. Todos foram convencidos da verdade do que se pregava quando viram o Espírito Santo descer sobre os crentes, mesmo na ausência do evangelista. Mas alguns deles continuaram com suas ameaças. Em outra oportunidade, o padre quis impedir o culto, mas o chefe de polícia ficou do lado dos crentes e levantou-se contra o padre. Os católicos espalharam tremendos boatos e mentiram contra o irmão Manuel dos Santos. Um dia fizeram um boneco bem grande parecido com o irmão Manuel, e lhe deram o nome de Judas. Depois queimaram o boneco. O nosso irmão necessitava de muita coragem para falar nos cultos, pois muitas vezes vinham pessoas armadas de facões, foices e paus para feri-lo. Mas o Senhor guardou o seu servo. Num lugar chamado São Pedro, um irmão foi picado por uma serpente muito perigosa chamada jararacuçu. Imediatamente ele caiu no chão e perdeu os sentidos. O sangue começou a correr pela boca, unhas e raízes do cabelo. Até na sua urina havia sangue. Porém, quando oramos por ele, Deus acabou imediatamente com todos aqueles sintomas e curou completamente. O evangelista Manuel dos Santos também foi uma vez picado por uma cobra numa das suas viagens de evangelização. Era uma jararaca. Como ele estava longe de qualquer habitação, não havia ninguém que o ajudasse. Ele só podia clamar ao Senhor por ajuda. Ali mesmo, no mato, ele orou e foi curado por Jesus. Glória a Deus. Ele era um homem simples, mas muito crente e fiel. O seu rosto sempre brilhava da alegria e da felicidade que havia no seu coração. Ele agora descansa com o Senhor. Em certo lugar, uma pessoa foi curada de uma dor nos nervos que a paralisava totalmente. Pela oração da fé, ficou completamente livre desse mal. No mesmo lugar, uma senhora que sofrera com uma terrível ferida durante 28 anos e buscara toda espécie de ajuda, sem nenhum resultado, veio ao culto onde aceitou Jesus e foi curada da sua enfermidade. Um irmão que morava num lugar chamado Santana caiu num rio. Ele não sabia nadar. Foi levado pelas águas por cerca de 100 metros. Foi ao fundo 2 vezes e estava prestes a morrer afogado. Quando veio à tona pela terceira vez e clamou pelo Senhor Jesus, sentiu como uma força que o segurava. Ao mesmo tempo sentiu firmeza debaixo dos pés e pôde caminhar dentro d'água. Embora a profundidade naquele lugar fosse de 6 metros, caminhou dentro d'água até chegar à beira do rio, segurou-se em alguns galhos, e assim se salvou. Num outro lugar chamado Macaé aconteceram coisas muito interessantes. Um irmão foi para lá e testificou de Jesus a seus parentes. Na primeira vez foram 11 pessoas que creram no Evangelho. Esse irmão teve oportunidade de quebrar nada menos que 70 imagens de santos, e ficou depois conhecido como o quebrador de imagens. Uma vez ele entrou numa casa para testificar de Jesus, mas quando souberam de quem se tratava, foi imediatamente lançado na rua. Do lado de fora da casa reuniram-se várias pessoas que o ameaçavam de toda maneira. Ele subiu então na sua canoa e seguiu viagem,
mas foi apedrejado e quase se afogou. Mas o Senhor o salvou. Pela terceira vez esse irmão voltou ao mesmo lugar para realizar um batismo. O povo ali tinha ficado com muito medo dele, pois criam que só vinha para quebrar os santos nas casas. Para evitar isso, começaram a guardar os seus santos dentro da própria Igreja Católica. Uma família juntou num caixão todos os seus santos e os enviou para a Igreja Católica. Depois disto, tanto o pai da família como o filho aceitaram Jesus como Salvador e não necessitaram mais dos santos, os quais ficaram abandonados na igreja. Numa casa de uma família descrente, tinham tanto medo do evangelista que quando ele chegou ali para dormir uma noite, tiraram todos os santos das paredes para salvá-los da destruição. Sim, assim era a situação naquele lugar. Aconteceu como diz a Bíblia, que se convertiam dos ídolos para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Numa revista de Natal editada em 1930, o missionário Wingren escreveu: um menino, filho de pais crentes, foi salvo e batizado com o Espírito Santo. Começou então a testificar da salvação de Deus com uma coragem e entusiasmo tais que multidões vieram para escutar a sua palavra. Ninguém podia contradizê-lo e todos estavam admirados da sua sabedoria. Um pastor batista, que antes fora inimigo da obra pentecostal, foi vencido por Deus e batizado com o Espírito Santo. Começou então a trabalhar num lugar montanhoso. Ele era de muita coragem e testificava em todos os cultos de oração em público sobre o batismo com o Espírito Santo. Às vezes as vigílias e orações duravam noites inteiras, e os louvores a Deus eram como o barulho de muitas águas, e se ouviam longe. Muitos foram batizados com o Espírito Santo, num só lugar. Em 5 dias, 40 pessoas receberam a promessa. Um outro homem que estudara um pouco num seminário católico foi salvo. Depois Deus o enviou junto com a esposa para outro lugar. Após 2 anos de trabalho, eram 200 a 300 o número dos convertidos, e mais de 100 foram batizados com o Espírito Santo. Deus fez grandes e maravilhosos milagres e curas ali. Esse irmão tem sido terrivelmente perseguido, mas o Senhor o guardou. Certa vez 400 homens reuniram-se para matá-lo, mas o Senhor mais uma vez o livrou. Sim, livros inteiros podiam ser escritos sobre as obras maravilhosas que Deus tem feito e está fazendo. Ouvimos falar das manifestações de novas línguas do povo de Deus, de interpretações e profecias para edificação e exortação da igreja. O espírito de revelação também tem estado em ação. Um menino revelou um dia, pelo Espírito de Deus, um roubo cometido por uma pessoa que queria ser batizada. Ela foi então exortada a levar de volta o que roubara, antes de ser batizada. Ninguém tinha conhecimento do que acontecera. Também é maravilhoso ouvir como os crentes cantam e louvam a Deus através de seus hinos e orações. Muitos inimigos têm sido derrotados simplesmente porque se levantaram contra Deus. Uma mulher blasfemou contra a obra de Deus no lugar onde morava. Logo depois foi picada por uma cobra. No dia seguinte estava morta. Dessa forma, o despertamento passava por cidades e povoações, destruindo doutrinas falsas e afugentando demônios, dando ao povo uma verdadeira fé e uma esperança viva no glorioso Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao mesmo tempo a obra demonstrava o poder, a autoridade e o juízo do Senhor sobre aqueles que resistiam à poderosa e viva palavra de Deus. 20 anos depois, no mês de janeiro de 1931 foi publicado na Suécia um artigo escrito pelo missionário Wingren comemorando 20 anos desde que ele, acompanhado de Daniel Berg, pela primeira vez chegara ao Brasil trazendo a gloriosa mensagem do Evangelho Pentecostal. Foram 20 anos de intenso labor e lutas pela obra de Deus nesse intenso campo de trabalho que é o Brasil. Embora o artigo fosse escrito de maneira sumária, é interessante conhecê-lo. Até aqui nos ajudou o Senhor. Faz agora 20 anos que esta gloriosa verdade do batismo com o Espírito Santo chegou ao Brasil. Essa verdade não era conhecida aqui antes, mas agora já existe uma multidão que crê e que louva ao Senhor em novas línguas. Segundo Atos 10:45. Glória a Jesus, que a promessa pertence a nós, a nossos filhos e a todos quantos o Senhor chamar. Atos 2 verso 39. Glorificamos a Deus por esta verdade tão gloriosa, que tem trazido consigo tanta alegria e gozo. Glória a Jesus. O nosso amor e admiração para com Jesus é hoje maior que antes, pois o Espírito Santo nos tem revelado Jesus mais que nunca, e ele tem sido precioso para os nossos corações. O Senhor tem realizado uma obra maravilhosa durante esses anos. Quando começamos o trabalho no Pará, no fim de 1910, só um pequeno grupo de pessoas aceitou essa verdade sobre o batismo com o Espírito Santo. A alegria foi muito grande quando a primeira irmã recebeu a promessa em 1911. De Belém,
o fogo se espalhou pelas ilhas do Amazonas, onde muitos foram batizados. Lembro-me muito bem de um culto numa pequena choça de palmeira junto ao rio. Começamos o culto às 7 horas e íamos terminar às 9. Chegando às 9, íamos sair da casa quando o dono disse: ainda é cedo. Continuamos então orando, e Jesus batizou 3 irmãos com o Espírito Santo. Muito nos alegramos na presença de Deus. Nunca me esquecerei daqueles pequenos cultos de oração com os seringueiros das ilhas em redor de Belém. Eles costumavam vir todos os sábados com suas canoas para se reunirem na casa de um irmão. Permaneciam reunidos até domingo à tarde, quando voltavam em suas canoas remando e cantando por todo o caminho. Testificavam com grande alegria sobre a salvação em Jesus. E assim a obra crescia mais e mais. Podemos mencionar numerosos exemplos. Os crentes costumavam viajar testificando em todas as partes, e assim apareciam igrejas em muitos lugares. Um homem veio com seu barco à vela, viagem de 5 horas por mar, e pediu que fôssemos abrir trabalho em sua casa. Nós o acompanhamos e dentro de pouco tempo já havia uma igreja ali. Um dia veio um homem ao Pará buscar o seu filho. Ali ele ouviu falar do batismo com o Espírito Santo e levou esta mensagem consigo ao estado de Alagoas, após ele mesmo ter sido batizado com o Espírito Santo. Depois os missionários foram para aquele estado e surgiu uma florescente igreja. Deus dirigiu uma irmã do Pará a escrever para os seus parentes no sul da Bahia, falando-lhes da salvação oferecida por Jesus. Depois ela mesma foi lá, testificou, e agora existe uma igreja ali. Conhecemos muitíssimos outros exemplos. Deus também enviou para a capital do Brasil este seu servo, e agora temos um trabalho glorioso ali. Em 1918 o Senhor enviou 2 de seus servos, o irmão Joel Carson e a sua esposa Signe, ao Recife. E agora temos uma grande igreja ali. Tudo isto são somente algumas poucas lembranças de como o trabalho começou e tem se espalhado neste país. Muitos irmãos têm trabalhado e levado a mensagem a muitos estados do Brasil. Por tudo damos glória e honra ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Recebereis virtude ao vir sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como na Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Da correspondência do irmão Vingrem de 1930, numa carta datada de 14 de fevereiro lemos: esperamos tempos gloriosos para essa cidade do Rio de Janeiro. Os católicos fazem propaganda de todas as maneiras. No Corcovado levantaram uma enorme estátua de Cristo, que custou muitos milhões. Mas nas ruas e praças da cidade podemos testificar para multidões, que, com o maior respeito e interesse, escutam a palavra de Deus. Jovens, um após outro, levantam a mão e pedem que oremos por eles. Tudo isso é mais que glorioso. A maioria dos salvos durante os nossos cultos é composta de jovens. E isto é muito promissor. Numa outra carta escrita um pouco mais tarde ele escreveu: o Senhor está conosco no nosso trabalho. Neste último domingo oramos por 48 pessoas que aceitaram a Cristo nos diferentes cultos que tivemos. Em 3 meses e meio batizamos 55 pessoas nas águas. E Jesus está batizando um após outro com o Espírito Santo, mas desejamos que o Espírito Santo venha mais poderosamente sobre nós. Não podemos fazer outra coisa senão agradecer e louvar a Deus pelo que Ele está fazendo. É glorioso pensar nisto comparando com o princípio da obra aqui, quando tudo era tão difícil. Esse despertamento de agora surgiu quando 2 irmãs começaram uma campanha de oração em agonia pela salvação das almas. Elas se reuniram na igreja para orar durante muitos dias. Depois, muitos começaram a vir a esses cultos de oração, e por fim quase toda a igreja passou a se reunir para orar todas as segundas e quartas-feiras. Isso continuou durante 2 anos. Através de profecias, Deus prometeu fazer uma obra muito maravilhosa. Ao mesmo tempo, a igreja passou por uma grande provação, quando muita palha foi tirada. E muito glorioso quando Deus julgar a sua igreja. Quando Deus começa a separar o trigo, então a palha voa. Glória a Deus. Vimos agora a resposta da oração nesse fato de que o fogo do despertamento está operando entre nós. E cremos que isto é somente o princípio. Sim, ceifaremos com júbilo. Glória a Deus. Às vezes, penso assim em meu coração: se eu, tão indigno como sou, posso sentir um gozo tão grande e inefável quando vejo os pecadores se converterem, como não se alegrará Jesus? 20 anos passaram-se desde que o trabalho teve início em toda a sua simplicidade no norte do Brasil. O glorioso logo pentecostal que começou a arder naquele tempo ainda hoje está ardendo com chama poderosa. Mas a explicação de o fogo não se ter apagado é esta atmosfera quente de oração nas igrejas. Através dela,
As igrejas têm sido fortalecidas e preparadas para lutar pela salvação das almas. Assim tem sido e assim sempre será. Confie em Deus. Sobre ceifeiros para os campos que estavam brancos para a ceifa, Wingren escreveu uma carta datada de 10 de abril de 1930 e endereçada ao missionário Samuel Nistron. Deus é testemunha de que o meu único desejo é que o Espírito Santo possa ter o seu caminho, o seu próprio caminho neste país, e que esta gloriosa obra divina possa continuar da mesma forma que começou. Não posso deixar de apresentar a minha convicção de que o Senhor chamou e ainda está chamando homens e mulheres para o serviço do Evangelho, para ganhar almas e testificar do seu amor. Sei que todos nós, juntos no céu, nos alegraremos um dia pelas almas que ganhamos para Jesus durante a nossa vida. Eu mesmo fui salvo por uma irmã evangelista que veio visitar e realizar cultos na povoação de Björka, Småland, Suécia, há quase 30 anos. Depois veio uma irmã dos Estados Unidos e me instruiu sobre o batismo com o Espírito Santo. Também quem orou por mim para que eu recebesse a promessa foram irmãs. Eu creio que Deus quer fazer uma obra maravilhosa neste país. Porém, com o nosso modo de agir, podemos impedi-la. Para não impedi-la, devemos dar plena liberdade ao Espírito Santo para operar como Ele quiser. Numa outra carta datada de 6 de julho de 1930, ele escreveu: nos últimos dias, Jesus batizou 6 irmãos com o Espírito Santo. Ontem tivemos um dia glorioso, quando o evangelista Manuel dos Santos esteve aqui realizando o batismo de 15 alegres e felizes novos convertidos. E depois, no culto à noite, oramos por 4 jovens que se entregaram. E glorioso ver como os moços são mais abertos para o Evangelho, enquanto as moças são mais fechadas. A vaidade deve ser um laço muito terrível para elas. E a vida numa cidade como esta é uma tentação grande para a juventude. Mas cremos na vitória do interior. Temos boas notícias. Num determinado lugar 14 irmãos foram batizados com o Espírito Santo numa semana. Um evangelista conta que Deus tem aberto os corações para a verdade do batismo com o Espírito Santo. Várias igrejas denominacionais, em sua maioria, têm aceitado esta verdade. Um dos seus evangelistas foi batizado com o Espírito Santo enquanto estava pregando, e o povo viu línguas de fogo sobre a sua cabeça. Num outro lugar, alguns crentes que iam a caminho do culto viram um sinal no céu e o poder de Deus caiu sobre eles. Quando chegaram ao culto e perguntaram ao evangelista como se podia receber a promessa do Espírito Santo, o irmão respondeu: vocês devem orar assim: Senhor, limpa o meu coração no teu sangue e me enche do teu Espírito Santo. Os crentes se ajoelharam e começaram a orar. Não tardou muito e receberam a promessa. Parece fácil para alguns receber o batismo com o Espírito Santo, mas talvez não seja tão fácil conservar a bênção. Por isso, o que necessitamos pedir aqui no Brasil é um despertamento que penetre profundamente no coração das pessoas. Desejamos que o Espírito Santo possa ter o seu caminho através de cada pregador, e que o rio de Deus se torne mais profundo. O país é grande e cheio de necessidades. Que Deus nos ajude a ouvir a sua chamada. Ainda há tempo, mas breve poderá ser tarde. Que grande graça Deus deu ao povo da Suécia para conquistar o Brasil para Jesus. Já tens conquistado a tua parte. Tenho eu conquistado a minha parte. Ó Deus, dá-me olhos que possam derramar lágrimas, e um coração quebrantado para que tu me possas usar. Numa carta escrita ao secretário da missão na Suécia, Paul Ongman, e datada de 16 de outubro de 1930, Wingren escreveu: sempre tenho dito, desde que cheguei a este país, que vim aqui confiando somente no Senhor, sem ter nenhuma promessa de sustento, e tenho continuado assim. Na verdade, a Igreja Filadélfia de Estocolmo, Suécia, começou a ajudar-me com algum sustento depois de 6 anos, mas isto não foi suficiente. De qualquer maneira, tanto essa oferta como outras que recebi, eu as tenho recebido como se viessem diretamente do Senhor. Mas, como não tem sido um sustento certo cada mês, tenho sido obrigado a viver e andar pela fé em Deus durante todo esse tempo. Às vezes, a situação tem sido muito difícil, mas eu falo sempre com o Senhor em oração sobre as minhas necessidades, e assim Ele tem suprido de maneira maravilhosa a todas as minhas necessidades. E, por ter aprendido a me adaptar às necessidades, tudo tem andado muito bem até agora. Toda a glória seja dada a Jesus. Também quero dizer que possuo uma boa consciência sobre todo o dinheiro recebido para a obra de Deus aqui no Brasil. Eu tenho usado da melhor maneira possível para o trabalho, e não me preocupo, de nenhuma forma, que alguém pense que eu aproveitei para meus próprios interesses ou para juntar alguma coisa para mim mesmo. Antes, minha preocupação tem sido entregar-me inteiramente à obra do Senhor,
com tudo que sou e que possuo. Também tenho vivido o mais possível negando-me a mim mesmo para fazer tudo por Jesus e por este país. Os missionários, os brasileiros e a minha própria família são testemunhas de que isto é verdade. Entretanto, considero-me como um servo inútil. Tudo tem sido a graça de Deus. Desejava ter sido mais fiel ao Senhor. Em tudo devo louvá-lo pela sua bondade para comigo. Numa outra carta, Wingren escreve: muita alegria tem aqueles que temem o nome do Senhor. Aleluia. Estou alegre por ser feliz e poder alegrar-me em Deus. Tudo é somente fruto da graça. O Senhor continua salvando pecadores, batizando com o Espírito Santo e curando os enfermos entre nós. Glória a Jesus. É glorioso ver como Deus abre uma porta após outra para o Evangelho. Há pouco tempo uma pessoa viajou daqui para o estado de Santa Catarina a fim de testificar aos seus parentes. Várias pessoas ali já se entregaram a Cristo e muitos estão interessados. No domingo passado batizei 27 pessoas nas águas do oceano. A multidão foi marchando até a beira do mar numa grande coluna, e foi motivo de muita inspiração vê-los, todos louvando a Jesus. Glória a Deus. No mesmo dia, os católicos fizeram uma grande procissão na cidade para inaugurar um ídolo seu chamado a Padroeira do Brasil. Esse ídolo é uma das muitas variações que os católicos têm sobre a Virgem Maria, e nesse caso ela se chama Nossa Senhora Aparecida. Esse nome vem da lenda de que um pescador achou essa estátua sem cabeça no rio, quando estava pescando. Depois encontraram a cabeça. Dessa história, os católicos têm feito muita propaganda, e dizem até que a imagem caiu diretamente do céu para eles. Entretanto, Deus continua sua própria obra. Na escola dominical, um menino recebeu a promessa, e de noite oramos por 6 pecadores que aceitaram a Cristo. No Arrabaúde, o Espírito Santo desceu sobre uma irmã durante a pregação, e ela começou a falar em novas línguas, enquanto os outros louvavam a Deus e riam muito, debaixo do poder de Deus. Que privilégio assistir a um culto assim, e sentir aquela gloriosa corrente passando por nossa alma. Glória a Deus. Ali cantamos verdadeiramente sobre a salvação. O fogo de Deus tem ardido naquele lugar durante 3 anos consecutivos, de forma que agora existem nesse lugar várias igrejas, com mais de 600 membros. Os 8 evangelistas que trabalhavam no local não recebem sustento, e têm de passar por muita perseguição por amor a Jesus. Não faz muito tempo, uma multidão veio atacar a casa onde se faziam os cultos. O dono, nosso irmão, conseguiu no último instante fugir quase nu para o mato e escapar dos inimigos. Eles destruíram a casa, rasgaram tudo que encontraram e levaram consigo o que puderam. O nosso irmão pediu roupa emprestada e veio a nós aqui no Rio de Janeiro. Falamos então com o chefe de polícia, e ele enviou ordem às autoridades daquele lugar para protegerem o evangelista. Mas os irmãos ainda são ameaçados de perseguições ali. Deus está operando maravilhosamente, e por isso o diabo está furioso. Também em Petrópolis, perto do Rio de Janeiro, existem perseguições. Uma multidão veio e acabou com um culto. Porém Deus guardou o evangelista, de forma que não lhe fizeram nada. Os líderes dessa perseguição foram depois levados para a prisão. Um irmão aqui na igreja foi nestes dias curado de câncer no estômago. A nossa pequena filha, Gunvor, que pensávamos fosse morrer, foi curada. E no interior, muita gente tem sido curada de febres terríveis. O inimigo está furioso. Eu tenho corrido o perigo de vida várias vezes, mas o Senhor tem me guardado de tudo até agora. Ele também me guardará e me conservará para o seu reino celestial. Aleluia. Com esta carta, o missionário Gunnar Wingren termina o ano de 1930, dando graças ao Senhor pelas vitórias alcançadas,